Olá, boa noite, Arthur Pereira, Marcela Almeida querido, live maravilhosa, hein, Marcelo? Silvia Design querida, seja bem-vinda. Vamos começar uma live hoje super interessante sobre relacionamento. Seja super bem-vinda, Silvia querida, que eu amo de paixão. Marcelo, a sua live foi maravilhosa. Márcio, adorei, viu? Oi, Drell, seja bem-vindo. Carol Sena, beijo grande. Oi, Luciana, bem-vinda. Tô dando boa noite para todos vocês enquanto a gente espera. Oi, Ritinha, bem-vinda. Enquanto a gente espera o nosso queridíssimo Kleber chegar. Oi, Helder, seja bem-vindo. Tudo bem? Gente, tô super feliz que hoje a gente vai discutir um tema super interessante. Nada mais que relacionamento. Gente, amanhã, live da nossa poderosa Silvia Design, às 20 horas. Vocês não podem perder. Silvia Design tem cada móvel maravilhoso. Ela faz cada promoção fantástica. Amanhã, entre no link dela no Instagram, Silvia Design, e vocês não podem perder, viu? E ela faz cada promoção, tudo parcelado, incrível. Vocês não podem perder. Ó, o Kleber tá entrando. E vocês vão adorar. Essa live hoje vai nos ensinar muito. Kleber, seja super bem-vindo. Imagina, Silvia. Quero fazer uma live com você, viu, Silvia? Pra gente divulgar tudo aqui pro pessoal comprar muito. Um beijo grande. Marta, seja bem-vinda. Oi, Agatha, beijo pra você. Seja bem-vinda. Gente, nesses tempos... Vamos fazer uma live, hein, Silvia? Eu vou te ligar depois pra gente marcar. E vamos vender muito pra esse pessoal aqui de Brasília. Essas coisas são lindas. Oi, Cris. Oi, Iolo Coworking, que eu adoro. Aninha. Vamos, que o Kleber tá entrando. Ele vai se conectar. E eu vou começar essa live de hoje. Porque, afinal de contas, relacionamento é um tema que o pessoal tem me pedido, há muito tempo. Tô super animada, Agatha. Imagina falar de relacionamento, quem não tá, né? Afinal de contas, nesses tempos de coronavírus, relacionamento é um tema que todo mundo tem me pedido. E aí a gente chama esse super especialista, né? Em relacionamento, que é o Kleber, pra bater esse papo incrível com a gente. Kleber, se você quiser me pedir pra participar, por favor, pode me solicitar aqui que eu tô te esperando. Pode me pedir, viu, Kleber? Que aí a gente já começa a bater um papo, esquentar, eu vou te apresentando pra gente batendo esse papinho. Afinal de contas, gente, se relacionamento já é uma coisa complicadinha, né? As pessoas são diferentes. Imagina num tempo de pandemia, você se relacionar 24 horas, né? Sem ter nenhum tempinho assim pra dar uma fugidinha no mercado. Como é que não fica? E vamos que vamos. Kleber, fica à vontade. Quando você quiser me pedir para participar. Vamos lá, deixa eu ver se ele pediu. Cadê aqui? Peraí. Não tô achando sua solicitação, Kleber. Me solicita de novo, por favor. Tá entrando aqui sua solicitação. Vamos lá. Oi, Gu, tudo bem? Dré. Kleber, não entrou sua solicitação ainda. Eu preciso que você me solicite novamente. Agora sim. Agora vai. Kleber tá entrando. Vai ser muito bom essa noite. Vamos que vamos. Oi, Jana. Kleber. Tudo bem? Como é que você Tudo tá? ótimo, graças a Deus. E você? Tudo bem, apanhando um pouco nas tecnologias aqui, mas a gente tá aqui firme e forte. Ah, mas é assim mesmo. Não tem nada de apanhar em tecnologia, não. Faz parte. Faz parte, né? Fui procurando aqui, achei o lugar certinho. Faz parte do show. Agora deu Tudo bem? certo? Deu certo, Agora... tô te ouvindo perfeito. Ah, então tá bom. E Márcio Almeida, um amigo meu maravilhoso, tá com a esposa dele acompanhando de Miami. Um beijo pra você. Aliás, um beijo pra todos vocês, Kleber. Seja super bem-vindo. A gente tá super feliz aqui de hoje estar debatendo esse tema, até porque as pessoas têm me pedido muito por esse tema, né, de relacionamento. Ele é muito importante. Afinal de contas, esse é um momento que a gente tem precisado muito falar de como se relacionar, né?
É verdade. O tempo E pede isso daí. eu quero começar te apresentando, né? Falando um pouquinho da sua especialidade, de o que você é formado. Eu, inclusive, quero qualquer coisa você me corrija, né? Porque eu fico meio em dúvida. Obrigada, Márcio. Beijo para você. Eu quero pedir se você me corrija, porque eu não sei se fala Jungiano ou Jungiano, eu estou um pouco em dúvida. O alemão, é Jung. O J tem som de Jungiano. Jungiano. Então vamos Isso. lá. Kleber Schwartz, tá certo? Schwartz, isso. Schwartz. Terapeuta Jungiano, tá certo? E analista corporal. Pós-graduado em psicologia junguiana pelo IGEP. Análise corporal OCE, o Corpo Explica. Corpo e Ciência, a Fonte, IBRAX, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, Curso de Prevenção do Suicídio, Avassos, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Kleber, seja super bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Jana. O prazer é meu demais estar contigo aqui. Você é uma pessoa muito especial. Para mim foi uma satisfação quando você chegou e me convidou para participar. É muito legal. A gente sempre tá buscando uma parceria, né? Pintou a oportunidade, né? Você vê como é que os momentos, quando tem que acontecer, eles acontecem. Com certeza. Eu quero começar falando de uma coisa super importante, né? Por que as pessoas têm tanta necessidade de estarem com outra para se afirmarem, por exemplo, numa relação? Por que eu tenho que estar com outro para ser feliz? Jana, de verdade a gente tem que pensar o seguinte, os parceiros na nossa vida, eles têm que ser isso, eles têm que ser parceiros, eles não têm que ser propósito de vida. A gente tem uma tendência de fazer uma mistura das coisas. O que acontece? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem uma noção de interagir com o mundo, uma forma de interagir, e a gente costuma pensar que a nossa mente, a nossa cabeça, ela é só isso daqui que nós estamos tendo agora, essa interação, que eu estou olhando no teu olho, que você está me ouvindo. Mas isso daí, de verdade, Jana, é uma parte, assim, insignificante do todo que é a nossa mente. A gente é muito mais do que a gente consegue perceber. Por exemplo, eu estou falando com você aqui, tenho certeza que você, de repente, lembrou de alguma coisa no meio do caminho que você vai fazer amanhã, pensou em alguma coisa, teve uma sensação, teve um pensamento. Se você fosse só o que está na tua cabeça, você não ia ter nada disso. Ia estar tudo acontecendo nesse momento. Mas tudo isso que acontece por trás, que fica no nosso, vamos chamar assim, do nosso inconsciente, são processos que acontecem e eles é que de verdade que guiam a gente no mundo. A nossa consciência, ela é a ponta do iceberg. Então a gente tem um conjunto de processos, de coisas que acontecem dentro da gente que nos motivam a viver, a buscar as pessoas, a buscar a vida e tudo mais. A questão da paixão é bem por aí. Aí eu vou tentar explicar de uma maneira bem sucinta, sem tentar ser muito técnico aqui, mas é porque o que acontece é o seguinte, a nossa mente, ela trabalha normalmente num processo de equilíbrio. Ela vive buscando estabelecer um equilíbrio. Por quê? Porque a gente somos seres duais. Você pensar assim, e até tem uma explicação até na natureza, tem o dia e a noite, o claro e o escuro, né? A medicina, o oriental tem aquela questão do yin e do yang. Então o que acontece? É um movimento natural nosso trabalhar em polos. Então por isso que eu tenho um consciente e eu tenho um inconsciente. A gente é muito focado na nossa vida só no que passa no consciente. Então a gente esquece a maior parte ignora a maior parte do que ocorre na nossa cabeça. Quando eu faço isso, eu estou ignorando partes minhas que estão aqui dentro que precisam se manifestar. Então, de uma maneira bem sucinta, bem tranquila, imagina assim, nós somos filhos dos nossos pais e das nossas mães. Para eu existir, eu precisei de duas energias que se encontraram, que deram origem a mim. Se eu tenho essas duas energias, eu estou falando de energia, não estou falando de sexo aqui não, tá? Se eu tenho essas duas energias me movendo, eu tenho dentro de mim o masculino e o feminino acontecendo. Eu me manifesto dessa maneira aqui, no masculino, mas eu tenho dentro de mim, vamos dizer assim, uma parte feminina que fica escondida. Do mesmo jeito que você tem a sua apresentação feminina, mas tem uma parte masculina dentro de si. Se a gente não estabelece uma relação saudável com isso daí, nessa tentativa do nosso psique de fazer esse equilíbrio, ela vai usar de um mecanismo que vai fazer o seguinte, ela tenta dizer assim, Kleber, tem alguma coisa aqui de feminino em você que você precisa prestar atenção.
por exemplo, sua sensibilidade. Dá um exemplo aqui. Sua capacidade de se conectar com as pessoas. São energias femininas. Veja só, não estou falando que é mulher ou que é homem. São energias que se manifestam. Uhum. Se eu não faço esse canal acontecer dentro de mim de uma forma saudável, o que meu inconsciente faz? Ele burla a minha cabeça e joga isso numa pessoa próxima. Então eu vou ver partes desse meu elemento feminino que não tem dentro, que está dentro de mim, projetada nos outros. No caso específico da relação do apaixonar-se, eu pego essa parte feminina minha e jogo num elemento feminino, por exemplo, externo. Pode ser uma mulher, pode ser um objeto, pode ser um ideal. Normalmente, quando a gente está falando de relacionamento de casais, você pega essa parte feminina e você materializa isso numa mulher. Então, quando acontece isso daí, é uma coisa muito interessante. Por quê? Quando a gente se enamora no primeiro momento, o apaixonar-se, ele é muito mais um movimento narcísico do que qualquer outra coisa. O que acontece? A gente se apaixona de verdade, não pelo que a pessoa é, mas pelo que nós vemos nosso refletido naquela pessoa. Olha. Então nesse processo, o que acontece? Quando a gente vai se apaixonando, se envolvendo, nós vamos identificando qualidades, valores, virtudes, que você olha para a pessoa e fala, meu Deus, essa pessoa é tão fantástica, é tão maravilhosa. Muitas daquelas coisas, não posso dizer que todas, de verdade, são qualidades e valores seus que estão dentro de você e que por algum motivo na sua história de vida, eles não vieram à consciência e eles precisam vir para estabelecer esse equilíbrio. Então você joga naquela pessoa. Por isso que a gente se apaixona e a gente se desapaixona. Por que a gente se desapaixona? Porque quando eu jogo um conteúdo psíquico na pessoa, eu jogo de verdade uma ideia, é uma forma. Só que a pessoa é de carne e osso, né, Jana? A pessoa, ela tem a vida dela, os pensamentos dela, as interações dela, as opiniões, e aí você começa a ter um conflito entre o que você tem aqui dentro que é seu e que você idealiza, que você, sem ter consciência, joga no outro e o que ele é de fato. Quando você começa a fazer essa dinâmica e começa a conviver com a pessoa, isso pode demorar dias, meses, anos, décadas talvez, é um processo particular, esse mecanismo de projeção ele vai cedendo. E você para de identificar a pessoa pelo que você vê ser refletido nela e você começa a ver a pessoa como ela é de fato. Aí você chega uma hora assim e fala, meu Deus do céu, eu casei com fulano e fulano mudou. Fulano não é mais a pessoa que eu me apaixonei. É verdade, porque de verdade fulano nunca foi. Você se casou com a sua imagem vista projetada naquele fulano. Olha, então que interessante. É uma maneira assim bem rasa, bem sem entrar muito em questão técnica, de explicar como é que essa dinâmica funciona com a gente. E qual seria a solução para isso? Por exemplo, hoje em dia existe terapia para casal. Como é que seria a solução para isso? Por exemplo, se um casal quisesse reerguer, se quiser falar assim, nós ainda queremos tentar, né? Porque independente de tudo isso acontecer, existe, de repente, um amor, um respeito, e a gente, de alguma maneira, quer tentar. Como é que se tenta através disso? Para eu responder isso daí, eu vou ter que tomar um tempinho mais de você. Nós vamos ter que falar de uma história um pouquinho, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Eu vou falar especificamente da nossa sociedade ocidental, que está aqui. Não vou falar de mundo oriental, de outras culturas, para a gente se identificar muito bem. O que acontece? A gente é um somatório, a nossa vida, a gente é um somatório de tudo que a gente experiencia, de tudo que a gente herda em termos de valores, culturas e todos esses processos. No correr da vida, no correr da história do ser humano, foram sendo construídos ideais e valores e foram sendo desconstruídos. Então o que acontece? Trazendo o problema em si. A gente vive hoje em dia, no século XXI, muito ainda focado no mito do amor romântico. O mito do amor romântico, ele estabelece um padrão que hoje em dia é muito difícil de se ter, Jana. Porque vamos pensar assim, o que é o mito do amor romântico? Vamos imaginar um casamento na Idade Média, até a Idade Média. Vamos para a Idade Média que é mais fácil. Até lá, Jana, a maioria dos casamentos absolutos era o quê? Era uma troca em qualquer nível, seja uma troca de subsistência, seja uma troca de terreno, de títulos, de valores, de tudo mais. Não existia esta ideia de se casar por amor, não era o dominante. As pessoas se casavam por uma série de fatores.
Vamos lembrar, por exemplo, na Roma Antiga. Na Roma Antiga, as pessoas casavam e já tinha a lei do divórcio. Por quê? As pessoas se uniam por causa de um interesse. Quando elas chegavam à conclusão de que aquela união não valia, eles desfaziam e não havia nenhum julgamento disso, de que isso era certo ou errado. Fizemos um acordo, um contrato nupcial, né? Está vingando por um tempo, acabou, vida que segue, vamos para o próximo relacionamento. Com o advento do cristianismo e tudo mais, foi sendo construída esta ideia de que você só pode se casar e ficar com uma pessoa e viver uma vida e que seja até que a morte o separe. Ok. Aí nós andamos aí 1.500 anos nisso, até a Idade Média. Nessa época, vamos lembrar, as pessoas viviam menos que hoje. Então, quanto tempo mais ou menos viveu uma pessoa na Idade Média? Vamos imaginar. 30, 40, 50 anos. Morria de peste, morria de praga, morria de guerra, morria de fome, morria por um monte de coisa. Um casal se unia naquela época e ficava junto por 10, 15, 20 anos. A mulher menstruava com 12, 13 anos, casava com 15, o cara ficava maior de idade com 18. Ficavam juntos por 10, 20 anos e depois morriam. Um dos dois morria. E a vida continuava. Só que o que aconteceu? Com o advento do amor romântico, na Idade Média, com o mito de Tristão e Isolda, mais especificamente, que foi o primeiro mito do amor, o pessoal começou a vir com um novo ideal. O pessoal falou assim, gente, o amor tem que acontecer e tem que estar semeando essa união das pessoas. Mas não basta qualquer amor, porque amor a gente fala desde a antiguidade. Tem a carta de São Paulo, né, que fala sobre o amor. Eles vão falar, não é qualquer amor não, é o amor romântico. E o que é o amor romântico? Aí que é o pulo do gato. O mito do amor romântico, ele vai dizer o seguinte, você vai encontrar seu par, sua alma gêmea, aquela pessoa que vai te completar e que você não é mais você, nem a pessoa é ela. Vocês dois se fundem e se tornam um elemento só, que é o casal. Então fica aquela ideia da alma gêmea, da metade da laranja, do par. Essa construção, o que fez? Ela aboliu todos os outros tipos de amor. Ela fez a coisa se acontecer nisso daí. E cá entre nós vamos falar, se apaixonar é muito legal. Você está envolvido. É um turbilhão de emoção, você tem aquele negócio, você fica super encantado. Então isso é muito bom. Qual é a questão? Lembrando o que eu falei antes. Se eu pego minha parte feminina e projeto a pessoa e vinculo isso no mito do casamento perfeito, porque você pegou sua parte, mostrou, reconheceu num outro, fez essa união e nesse momento, como tem desse ideal de fusão, o casal vira um só. Só que o amor romântico, por causa até da projeção, ele não subsiste. Ele acaba. Então, e aí o que acontece ao longo do tempo? A gente tem, principalmente nos últimos 100 anos, a mídia, televisão, jornal, bombardeando a gente e dizendo que se você não tiver a todo momento, durante toda a sua existência, seu coração pulsando e vendo estrelas a todo momento, isso não serve, isso não é amor. E o amor é muito mais profundo que isso. A paixão é só um tipo de amor. É uma coisa que dura durante a projeção. E o grande problema que eu vejo hoje em dia na nossa sociedade é que, vamos imaginar, na Idade Média era uma sociedade extremamente patriarcal. Quem era o cabeça da família? Era o homem. A mulher, ela era complemento. Ela entrava lá, mas ela perdia o nome dela de família e tinha o nome do homem. Ela perdia toda a identidade, toda a autonomia dela e se tornava do homem. A mulher, ela virava um par do homem. Mas ela não tinha muita autonomia. Só que o que aconteceu no século XX, Jana? Todas as revoluções. Então a gente teve... Você teve aí o feminismo buscando trazer esse equilíbrio, você teve os movimentos sociais, você teve toda uma revolução de costumes que quebrou esse paradigma e que colocou o homem e a mulher, está tentando ainda, né, colocar num pé de igualdade. Aí você tem um mito que prega que vocês têm que se fundir, mas que tem que ter, pela visão do mito de lá da Idade Média, que a gente está nessa Idade Média. Tem que ter o cabeça, tem que ter outro submetido a ela, os dois têm que se juntar e viver nessa fusão. Então a gente fica sempre buscando projetar e buscando a nossa alma no outro dentro dessa idealização de amor romântico. Mas acontece que na prática isso não acontece. E se a gente lembrar mais um detalhe, que a expectativa de vida da Idade Média para cá duplicou, triplicou, como é que você faz? Como é que você sustenta, então, uma paixão
por 30 anos, 40, 50, 60, 70, no sentido da paixão do mito amor romântico. Então, o nosso desafio, Jana, é rever os nossos valores e pensar o que está nos motivando a ficar com a pessoa ou não. É esquecer esse ideal de que eu tenho que estar com a pessoa, que meu coração tem que estar vibrando a todo momento. Eu tenho que entender os reais motivos pelos quais eu me juntei àquela pessoa. É o que ela se juntou a mim. E quando acontecer isso que você falou, eu olho para a pessoa na minha frente e falo assim, essa pessoa aqui eu não estou conhecendo não, é um estranho. Acontece. E aí? De verdade, honestamente falando para você, é aí que começa o casamento de verdade. Porque você está vendo a pessoa como ela é de fato. Você não está vendo a pessoa como uma real projeção sua. Então o desafio, o que, que é? É a gente se conhecer, entender o que nos motiva a fazer nossas escolhas melhor e a partir disso daí ter mais consciência do que nos faz escolher as coisas da vida. E aí, mais consciente disso, optar se quero continuar num casamento, se quero continuar num relacionamento ou não. Mas o que é importante? A gente tem que estar ciente disso daí, de que se eu estou me decidindo ficar num casamento ou sair num relacionamento qualquer coisa, ele tem que ser pelos motivos certos, senão eu vou repetir isso de novo. Eu vou viver num ciclo de paixão, de paixão, de paixão, sempre me unindo, apaixonando, desapaixonando e buscando o amor eterno, ideal, que não existe. Fantástico, Kleber, fantástico. Muito obrigada. Pessoal, vocês que estão aí, não esqueçam de mandar aviãozinho para os amigos de vocês, para eles poderem participar dessa live maravilhosa. Viu? Mandem aviãozinho e façam perguntas. Espera aí que eu vou voltar aqui, que a Irani fez uma pergunta aqui, que eu não quis te interromper. Deixa eu voltar à pergunta dela. Concordo que a gente se apaixona por alguém que parece como nós mesmos. Ou com alguém que nos foi querido na infância. Isso aí é uma coisa que eu queria te perguntar também, Kleber. Que ligação que a gente... Tem alguma ligação que a gente coloca com um ente familiar, com o pai, com a mãe, com algum ente querido? Isso tem algum propósito, uma ligação ou não? Pode ter sim, Jana. A gente, em termos de psique, como nós somos muito ricos, não existe absoluto. Não existe assim chegar e falar, todo mundo faz isso por causa disso. O nosso inconsciente ele é muito rico e muito vasto. Então a gente não pode nunca vir com máximas dizendo verdades absolutas. Mas eu posso te dizer que existem pessoas, sim, que vão escolher se envolver, se entregar para uma pessoa, de repente por a infância. Por exemplo, os primeiros referenciais que nós temos de masculino e feminino na nossa vida são nosso pai e nossa mãe. Dependendo do relacionamento que você tiver com o pai ou com a mãe, você pode vir desenvolver um complexo materno ou um complexo paterno e você pode buscar seu pai ou sua mãe num relacionamento. É possível. Tá? Então essa ideia, isso é inconsciente. Ninguém sai conscientemente falando assim, vou me casar com fulano, vou me envolver com fulano, porque fulano é a cara do meu pai ou a cara da minha mãe. Isso é um processo inconsciente. Por que que isso acontece? Porque a gente, no decorrer do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento infantil e vir para a fase adulta, nós vamos percebendo coisas e a gente vai se ajustando no mundo. A gente tem papéis que a gente percebe que tem que desempenhar no mundo. E tem papéis que a gente tem que reprimir. Então, quando a gente faz esse jogo, muita coisa a gente joga para esse inconsciente que eu falei para você. Que o Jung vai chamar de sombra. Então, eu vou acumulando isso num canto lá dentro, chamado sombra. E aquilo ali é tipo, imagina assim, a alegoria que eu mais gosto de falar é do tapete. Você pega o tapete e varre para debaixo do tapete. Aí você passa mais um pouco, varre mais um pouco. Daqui a um tempo, o tapete está enorme, de sujeira. E aí você, quando resolve abrir aquele tapete, se você resolver abrir aquele tapete de uma vez, sabe lá o que você vai encontrar lá dentro. Sabe lá o que vai vir. Então, de repente, uma referência que você tem do seu pai ou da sua mãe, ela está te influenciando nas suas escolhas. Ou porque você tem, ou porque a pessoa tem uma identificação, uma idealização de pai que ela não quer se desvincular. E isso traz problemas no relacionamento. Porque aí a pessoa quer mais um pai ou uma mãe do que um par. E isso é um problema para ser trabalhado também. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas, por exemplo, que repetem para padrão. Por exemplo, eu tenho um relacionamento, eu termino esse relacionamento, logo em seguida eu arrumo uma pessoa extremamente parecida com o meu ex. O porquê de repetir padrão? Vamos lembrar aquilo que eu falei. Nosso inconsciente está sempre buscando trazer essa harmonia para a gente. O que o inconsciente faz? Ele joga assim, eu estou te dando a oportunidade de você conscientemente aqui elaborar aquilo que você está pensando. Se você não fizer isso daí, não tem jeito. Você vai fazer de um jeito ou de outro. Eu vou jogar isso numa pessoa de fora. Quando você começa a repetir padrões dentro de você, o que a gente tem que pensar é o seguinte, o que está me motivando a fazer essas escolhas?
Porque provavelmente, de novo, não temos absolutos, nós temos somente pistas, provavelmente, talvez, exista alguma questão interna sua, não resolvida, tá? Alguma parte sua que você não trabalhou direito e que está precisando se materializar num par. E se você viu aquilo ali, se apaixonou, deixou de ver aquilo ali, terminou e voltou de novo, isso quer dizer que aquela questão não foi trabalhada em você. O seu inconsciente está te chamando. Venha trabalhar isso para promover uma integração maior e ser mais consciente da sua vida, das suas escolhas. Tem a Cristiane tá aqui, Cristiane Tatazinha, beijo. Ela tá colocando, seria isso bloqueios? O bloqueio de verdade, ele só faz esse canal de impedir que isso venha à consciência. O bloqueio como é que funciona a questão da geração da sombra? Tem várias formas. Você pode recalcar, quer dizer, você nem vem para a consciência, você já vai lá para dentro por algum trauma. Você pode reprimir, entendeu? Então, quando você não deixa isso vir, tem vários motivos. Isso não vem a questão não vem para você, ela não vem. O nosso inconsciente, ele acha formas, seja através de ato falho, através de sonho. A gente despreza muito os nossos sonhos, ferramentas poderosíssimas para a gente entender aquilo que está acontecendo dentro do nosso inconsciente. Então, a gente, quando ignora isso daí, o nosso inconsciente ele vai achar um caminho de se mostrar. Ele vai se mostrar pelo mecanismo, basicamente, um deles é a da projeção. Então, uma das coisas que eu sempre falo, quando é que eu sei que eu estou sob o efeito de uma projeção? Se você está tendo uma pista, tá? De novo, não há absolutos. Se uma pessoa ou uma situação está te despertando emoção, seja para o bem ou para o mal, pare e se questione. Pare e se questione, porque provavelmente reverberou dentro de você em alguma coisa que tá precisando ser trabalhada. Olha, agora, Kleber, já que a gente está falando, eu falo que o Covid, de alguma maneira, veio para acelerar o futuro, né? Enfim, e aí a gente vê muitos relacionamentos, eu mesmo estou com um grupo de muitas mulheres que eu estou ajudando, e a gente vê muitas mulheres que estão tendo muito problema na relação, que na verdade não é que elas estão tendo problema agora, elas já vinham com problema, né, e o problema potencializou. Por quê? Porque a gente está acostumado a ter uma relação onde essa relação, de segunda a sexta, a gente vê a pessoa de manhã e de noite, e final de semana a gente desfruta de momentos bons. Ponto. Essa é a relação de um casal. Aí, de repente, a gente tem que conviver 24 horas, onde a gente tem home office, a gente tem criança para cuidar, a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que dividir tarefas, e aí vira um caos total. E, de repente, se o negócio já estava ruim, com tudo isso, tende a se desgastar mais. Como que você vê tudo isso, assim, seu ponto de vista diante de tudo isso? Jana, a questão do Covid aí, ela veio para, como você bem colocou, para potencializar certas situações. Deixa eu explicar rapidinho um negócio aqui. O ser humano, ele percebe o mundo de formas diferentes, tá? E é mais complexo do que a gente imagina. Tem pessoas, por exemplo, que são muito mais focadas no mundo externo e tem pessoas que são mais focadas no mundo interno. A gente, normalmente, nós, seres humanos, somos ignorantes desses processos e do que nos motiva. Então, o que acontece? A questão da convivência a dois, ela vai esbarrar em várias situações. Mas eu vou falar, por exemplo, desse caso especificamente, que envolve a questão, por exemplo, dos tipos psicológicos que Jung fala. O que Jung fala? Vou falar de maneira bem alto nível e sem entrar em detalhes. Ele classifica basicamente o ser humano em dois grandes tipos. O tipo introvertido e o tipo extrovertido. Imagina assim, a gente tem uma mania de dizer assim, eu sou extrovertida e fulano é introvertido, mas a gente coloca isso normalmente com timidez e não tem nada a ver. Você pode ter pessoas introvertidas que não são tímidas, que é meu caso, por exemplo. Tá? Eu sou introvertido, mas eu não sou tímido. Tá? E você pode ter pessoas extrovertidas extremamente tímidas. O que caracteriza isso daí é o seguinte, é a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. O Jung chama isso de objeto. Objeto é qualquer coisa que saia do seu sujeito psicológico. Então, por exemplo, tem pessoas que têm mais facilidade de interagir com as coisas. Gosta de sair, gosta de balada, gosta de ir para o cinema, gosta de estar... Porque ele, estando no meio externo, ele se interage melhor. Qual a explicação para isso? O Jung não deu a explicação, ele só classificou. Falou, existe. Existe uma galerinha que, ao contrário, não quer muito sair.
tá bom ficar no meu mundo, eu ficar aqui. Porque a pessoa é mais introvertida, ela fica mais no mundo dela, no mundo das ideias, fica pensando. Quando a gente se apaixona, a gente esquece de tudo isso. A gente nem tem essa consciência de perceber a pessoa. E como, de novo, o nosso inconsciente ele é esperto, normalmente a gente se apaixona por pessoas que são nossos opostos. Por quê? Porque já que eu não tenho na consciência isso, eu vou buscar isso no parceiro. Se eu sou extrovertido, eu vou normalmente buscar um parceiro introvertido para promover esse equilíbrio. Aí o que acontece? Vamos dar um exemplo clássico. Chega sábado à noite, quero sair para balada, sou extrovertido, estou a fim de agitar e tudo mais. E minha parceira quer ficar em casa assistindo Netflix, comendo pipoca e assistindo filme. Por que isso daí? Porque as pessoas, dois grandes grupos, tem mais subdivisões, mas eu não vou entrar nelas não. Porque umas pessoas se sentem melhor. Então, assim, não existe certo ou errado. O que existe são pessoas. A gente tem que ser muito, muito tolerante e muito perceptivo de que o mundo é muito diverso. A gente tem que entender melhor as nossas escolhas. Basicamente é isso. Então, o que acontece? Um quer sair, outro quer ficar na balada. Quando está apaixonado, o que um faz? Ou quem quer sair resolve ficar em casa, ou quem quer ficar em casa vai para a balada. Tá apaixonado, tudo tá valendo. Só que aí vem a rotina, vem o dia a dia e a projeção vai cedendo e a pessoa vai ficando como é. A pessoa que é extrovertida não vai deixar de ser extrovertida. E a pessoa que é introvertida não vai deixar de ser introvertida. Então, no decorrer das histórias, as pessoas começam a ter percepções diferentes, começam a entender que o outro tem uma percepção muito diferente do mundo. Quando você põe isso numa situação de Covid, Jana, potencializa. Porque você imagina as pessoas que são extrovertidas, que gostam de interagir com o mundo, de sair, ir para academia, de correr, de interagir, e você fala para ela, você vai ficar em casa. E aí? O introvertido está lá. O introvertido, eu já não gosto de sair mesmo. Eu estou bem aqui, eu fico aqui de boa. O extrovertido fica doido. Ele vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento olhar para Quem gosta de conversar e quem não gosta de conversar, imagina. Exatamente. Então aí chega o extrovertido, quer falar contigo toda hora, com o introvertido, e fica cutucando. Aí ele fala, você não fala comigo, você não me dá atenção. E o introvertido está no mundinho dele. E às vezes o introvertido até quer conversar, mas o extrovertido quer falar de outro assunto. E aí, você entende? Aí o negócio... Então a gente tem que entender, de novo, não tem certo ou errado nisso aí. O que tem é a gente compreender um ao outro, conhecer e fazer os acordos. Eu sou daquele time que o combinado não sai caro. A gente tem que fazer acordo. Como nós vivemos num mundo que pede muito da gente para um lado para o outro, a gente tem que estabelecer acordos. Nesse momento, eu quero essas próximas 2 horas, eu quero assistir um filme do Netflix e não quero que me incomodem. Mas depois, se você está afim de fazer tal coisa, vamos fazer. O extrovertido, eu estou querendo conversar. Eu preciso conversar com alguém e não tem ninguém. Não, então vamos conversar, peraí, mas deixa eu assistir. Mas são os acordos, Jana. A gente tem que fazer os acordos. Se a gente não fizer os acordos, a convivência fica insuportável. Olha só, eu quero aproveitar, porque tem muita gente fazendo comentário aqui para a gente debater em cima dos comentários. Eu quero voltar Tá um bom. pouquinho aqui, vamos lá. O Gustavo, eu não sei, Gustafá, não sei, nos apaixonamos para fugir do autoconhecimento? Às vezes é fuga? Ele está perguntando. Não é fuga, não. O que acontece é que a gente não vem com manual, né? A gente não vem com manual dentro da gente. Então o ser humano ele fica esbarrando e aprendendo em cima dos seus erros. A gente se apaixona porque a gente não se conhece, mas não é fuga. Porque fuga seria assim, eu me conheço, eu sei o que eu sou, e aí eu não quero e eu vou sair disso. Não, a gente se apaixona por N motivo. Eu não estou dizendo que a gente só se apaixona e que isso é ruim. Apaixonar faz parte do ciclo da vida. A questão é, quando eu me apaixonar, eu falo assim, meu Deus, eu estou achando aquela pessoa tão fantástica. E aí, de verdade, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, cara, eu tenho uma parte de mim tão fantástica que eu não estou nem ouvindo, eu não estou dando nem atenção para isso, eu estou tendo que olhar numa outra pessoa, porque eu não estou dando espaço para isso, para eu me conhecer. Mas isso não invalida o ato de se apaixonar. Isso não se invalida o ato de se envolver. Como a gente comentou, é super gostoso. Mas, de novo, é um momento de reflexão. Quando você se apaixonar, você fala, caramba, eu estou descobrindo que eu tenho tanta coisa legal dentro de mim aqui que eu não sabia e que eu tenho oportunidade. Que legal que eu estou tendo essa pessoa para me mostrar isso do meu lado. Mas a gente tem que persistir, porque vai ceder a paixão. Então você tem que começar a entender o que a pessoa é de fato dentro dessa história. Ô, Kleber, tem uma questão aqui que eu queria colocar com você, que é muito importante, porque tem muita gente que está adoecendo emocionalmente, tá? Em função
E aí eu queria perguntar para você, que me mandaram também, depressão e ansiedade surgem como doenças cada vez mais comuns entre pessoas, por quê? De novo, a gente vai cair nas possíveis explicações. Na questão junguiana, a questão da depressão e da ansiedade, elas são vistas como mecanismos de compensação. A depressão, o que que ela é? Depressão, quer se deprimir, é você ir para dentro. Então, quando você entra em um processo depressivo, normalmente existe um chamado tão forte do seu inconsciente para tratar algum problema seu que é tão gritante, que o inconsciente meio que te força, te obriga, vou falar assim de maneira, a você se desligar do mundo e você ir para o seu mundo interno. Quando você se deprime, você está sendo puxado para o seu mundo interno. E as pessoas entram às vezes em agonia e tudo mais, porque, como a gente não sabe, você vai tratar contato com seus demônios, com seus problemas, e isso vai te colocar num momento de questionamento. Por isso que é importante ter um terapeuta, ter um psiquiatra. Por quê? Se a gente entra em depressão, mergulha na depressão e sai por força de medicamento, o que você fez é só mascarar um sintoma seu, que é uma oportunidade de você se conhecer. O certo é, entrei em um processo depressivo, por que estou entrando em processo depressivo? A gente vive uma sociedade muito superficial que cobra muito da gente. Estabelece padrões falsos, padrões inatingíveis, modelos de vida totalmente fictícios, e isso gera uma cobrança dentro da gente muito alta, e a gente começa a se frustrar quando não começa a atingir esses padrões. Então o que que acontece? Muitas vezes a depressão vem para te dizer que esse tipo de valor e tudo mais não é seu, e você está comprando um peixe podre, em algum aspecto dele, e que você precisa revisitar a sua parte interna e descobrir os valores que te motivam para a vida. Porque, se deixar, nós estamos numa sociedade capitalista que diz que você só tem que ter e acabou. Será que é isso? De novo, o ser humano é tão diversificado, a gente vai fechar que o modelo de sucesso na vida é ser rico e famoso? Ponto. É isso? É só isso que nos resta? A gente tem que excluir todo o resto. Toda a exclusão no pensamento junguiano, ela é ruim, ela é unilateral. A gente tem que entender que existem pessoas que não têm esse objetivo de vida e isso tem que ser respeitado. Mas a gente às vezes cobra. Então o processo depressivo, ele é uma forma de te puxar para isso daí. O que tem que fazer? Tem que entender. Por que eu estou entrando em depressão? A ansiedade é o polo oposto da depressão, não é isso? Ou eu vou para dentro do mundo, do meu mundo, ou eu fujo completamente do meu mundo e jogo isso na vida. E aí também é um momento ruim, porque eu estou abrindo mão do meu inconsciente e tentando viver só no mundo superficial. Ao tentar fazer isso também eu polarizo. Quando eu polarizo e entro nesse processo de cobrança por causa da sociedade, eu deixo de ouvir aquela minha voz interior. Então esses desequilíbrios aí só mostram que a gente precisa fazer uma volta, se revisitar, ver os valores e entender o que você quer de fato, não aquelas cobranças que o pessoal diz para você que é aquilo que tem que ser feito. Tem que entender o que você quer da vida. Esse é o nosso desafio. O que eu quero da vida? O que eu tenho de valores? O que eu espero construir? O que eu quero deixar de legado na minha vida? Olha que legal! Fui curada de depressão, a Tatá a Cristiane é minha irmã, de criação maravilhosa, e ela deu um depoimento aqui, agora fui curada de depressão me tornando livre, principalmente das opiniões. Que é exatamente isso, né? A questão das opiniões, a questão da cobrança do mundo, né? Que é muito complicado. E você acha que a solução, de repente, da cura também, da depressão e de coisas que a sociedade impõe, seria investir em autoconhecimento, por exemplo? Eu acho que quanto mais a gente investir em autoconhecimento, melhor para a gente. Pelo simples fato, Jana, de que a gente, estando mais ciente do que nos motiva nas nossas escolhas, a gente tem muito mais autonomia para isso. Então, se eu entender que eu estou buscando, vou dar um exemplo de novo que a gente falou no começo, se eu entender que eu estou buscando uma mãe em vez de um par, eu tenho que falar, mas por que eu estou fazendo isso? Vai dar caca, porque a mãe só tem uma. Não adianta eu querer buscar mãe em outra pessoa que eu não vou ter. Então eu tenho que entender o que está me motivando a buscar uma mãe. O que está me motivando a buscar um pai no relacionamento. Porque pai e mãe a gente só tem um. Então a gente tem que estar mais consciente daquilo que nos motiva para dar menos cabeçada, porque a gente acaba se envolvendo com as pessoas pelos motivos errados.
O Hollis tem um livro muito interessante, eu tô com ele aqui. Esse livro aqui, ó, A Passagem do Meio. Esse é um livro muito interessante porque ele vai dizer o seguinte: o que é o ideal num relacionamento a dois? O relacionamento a dois, eles têm que buscar não aquele ideal de fusão. Um mais um junta e vira um. Né? Metade, um mais um junta e vira um, é uma fusão. Ele fala, não, o ideal é um mais um faz três. Eu individualmente, a pessoa individualmente e o nosso relacionamento junto. As pessoas têm que estar focadas em se conhecer, entender aquilo ali, e não é porque a pessoa está se conhecendo que ela vai largar o relacionamento, mas eu estou me entendendo, meu pai está se entendendo, e nós dois juntos estamos com um propósito de vida. Nosso propósito de vida é maior. É o que nos motiva. Maravilhoso. Ó, eu adoro. Ó, elogios, vários elogios para você. Você é o máximo, Kleber. Obrigado, que é isso. Ele é muito tranquilo, delícia de conversa. Agora, olha só, a minha mãezinha aqui, ninguém é dono de ninguém, ela já coloca logo, ela é o máximo. Mãezinha, você é fera. É isso mesmo. Vai fazer 50 anos de casada, viu? Ó, que coisa boa. É casada. Olha só, o Gustavo está dizendo assim pra gente. O que vocês dois acham do poliamor diante de tantos divórcios e violência por um achar que é dono do outro? Vamos lá, Kleber. O que acontece? Eu acho assim, o ser humano ainda está buscando o seu tipo de ideal, de vida e relacionamento. E, de novo, eu vou falar aquilo que eu já coloquei aqui algumas vezes. O ser humano é muito diversificado, nós somos 6 bilhões de pessoas. Como é que a gente vai fechar 6 bilhões de cabeças em uma fórmula única? Eu acho que muito mais interessante que sejam feitos acordos. De que maneira? As pessoas têm que se respeitar. Basicamente é isso, a gente tem que se respeitar. Se não há respeito em qualquer coisa na nossa vida, se a gente não se respeita, se a gente não respeita o próximo, se a gente não respeita as bases que a gente criou no nosso relacionamento, não adianta. A gente está fazendo a coisa em bases infundadas. Então, muito mais interessante é que haja um acordo, que haja um entendimento. E as fórmulas estão aí para ser testadas, tá? Com seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tá? Quanto mais gente, mais complicado é. Lembre-se que tem as projeções, tá? Quanto mais gente, mais projeção a gente tem que trabalhar. Então isso fica mais complexo. Exatamente. Olha só, Irani Pobel, adoro você. Ela colocou aqui, quem se priva de se apaixonar, deixa de viver sensações maravilhosas, como o medo de sofrer. É exatamente isso. Comenta um pouquinho, Cléber, sobre isso. Pessoal, apaixonar sempre é bom. Mas a gente não se apaixona. Eu acredito que a pergunta foi no mito amor romântico, mas eu vou extrapolar um pouquinho ela, tá? O mito amor romântico ele é importante, por quê? Porque ele ele leva a gente a nos tocar de questões nossas que acontecem. Só que eu vou voltar naquilo que eu falei. Se a gente viver uma vida só movida à paixão, isso está dizendo que a gente não está se conhecendo. Por quê? Porque a paixão ela tem uma curva que ela sobe e que ela desce. Se eu quiser viver naquele estado de adrenalina de todo momento da paixão, eu vou viver uma vida trocando de parceiro. Né? E vou viver uma vida sem conhecer os motivos pelos quais eu estou fazendo isso. Eu principalmente sou terapeuta, para mim isso daí não me traz aquela sensação de completude e significado para a vida. Entendeu? Agora, se você pode se apaixonar por muitas coisas na sua vida estando casado, você pode se apaixonar por um ideal, você pode se apaixonar por um hobby, você pode se apaixonar por uma atividade, você pode se apaixonar por um tema. São formas diferentes de você canalizar a sua paixão. Isso tudo dentro do relacionamento. Você pode escolher que vai ter um hobby X tal e ele vai te completar. Então, a gente não pode só querer reduzir a paixão à questão da paixão do ideal de fusão. A gente tem que extrapolar isso aí um pouquinho e pensar. Porque senão vai cair nisso daí que ela falou. Eu vou abrir mão da vida. A vida não é só apaixonar. Apaixonar, vamos pensar bem, é um pequeno momento da nossa vida. Viver é muito mais que isso. Viver é o dia a dia. Aliás, viver tem muito menos de paixão e muito mais de suor do que qualquer outra coisa. Ô, Kleber, queria rapidinho, quero só mandar um beijo bem grande aqui para Ana Paola Frade, sua linda, querida que tá aqui. E ó,
a Ana Maria Castro, minha madrinha, que também é psicóloga, está dizendo: Kleber, você é o máximo mesmo. Obrigado, O Grace. pessoal está super elogiando, espetáculo de live. Agora eu quero pedir para você dar uma dica pro pessoal que tá solteiro, que a gente tá falando tanto de gente casada, e tem muita gente nessa live aqui que tá solteiro, né? E tem muita gente que fica assim: poxa, eu tô solteiro diante da pandemia, agora o que eu vou fazer? Como é que as pessoas vão fazer? As pessoas estão solteiras, que agora não dá para sair, agora com esse vírus. Assim, tá difícil também você dar uma dica, né? Eu te coloquei agora numa situação constrangedora. Mas É eu digo verdade. assim, como é que uma pessoa, diante de uma complicação dessa, vai se relacionar, né? Como é que você vê, assim, o futuro do relacionamento? A questão da pandemia que está acontecendo, a gente tem que ter sempre em mente que é o seguinte: ela vai ter uma curva, ela vai subir e ela vai cair. O Covid ele veio para ficar. Então nós vamos, ou ele vai acontecer, e nesse momento que a gente não tem vacina, não tem tratamento, a gente tem que se cuidar para não ficar exposto. Mas ele vai acontecer depois, se vai vir vacina, se vai vir maneiras, a vida vai continuar. A gente deu uma pausa. Eu digo muito que o mundo deu uma pausa. Tá? Aí falando em termos junguianos, a Terra chamou a gente, o nosso inconsciente coletivo maior, que é a Terra, pediu uma pausa para o ser humano se repensar, e repensar seu papel no mundo, e o papel que ele faz e o que ele está fazendo na vida. Então a gente deu uma parada. Parece longo? Vamos pensar. A gente vive anos. A gente está dando uma parada o quê? De meses. Que seja por absurdo 6 meses, por absurdo 1 ano. Mas isso daí, gente, isso vai passar. Nesse momento, eu acho importante, para os introvertidos é mais fácil. Foquem no autoconhecimento. Busquem por que vocês estão se sentindo angustiados. Os extrovertidos também, por que eu estou tão angustiado? Tem hoje em dia aí Instagram, tem WhatsApp, Telegram, tem que continuar a interagir, mas a gente tem que tomar as precauções. Por quê? O impulso do inconsciente é nos movimentar e fazer a gente sair. Eu quero encontrar com a pessoa e tudo mais. Só que o momento não pede isso. Eu acho interessante aquela alegoria que fala: a noite sempre é mais escura logo antes de amanhecer. Então a gente tem que ter isso na mente, de que essa situação ela vai passar. Por mais que esteja, nesse momento ela pareça tenebrosa e ruim, ela vai passar. Ela vai passar e vai nos colocar no outro patamar. E aí nós vamos pensar, sim, o que vamos fazer. Nesse momento, gente, usar o celular, cybersexo, eu sei o que... a gente tem que se virar do jeito que dá. É isso, é o que dá para fazer. Não tem fórmula certa para isso, porque cada caso é um caso. E o que você tem a dizer para as pessoas? Cai, sacode e voltei. Adorei essa. E o que você tem a dizer para essas pessoas que estão passando por uma fase delicada no casamento? Você acha que é uma fase de repensar mesmo o que você realmente sente? E realmente uma fase de repensar suas sensações, suas emoções, enfim, o que você pensa sobre isso? Jana, eu concordo com você. Eu acho assim, a gente tem situações de relacionamento em vários momentos. Tem casais que já estão em final de relacionamento, tem casais que estão tentando ficar, tem casais que estão começando, tá? E tem casais que se apaixonaram e não estão tendo, às vezes, a chance de estar juntos. O momento, ele pede isso que você falou, reflexão. Para quem está em final de casamento, validar mesmo. Eu tô querendo saber, porque, como eu falei, quando a gente casa imbuído de várias motivações. A maioria absoluta de nós vai casar movido pelo mito amor romântico. O mito amor romântico toda a mídia, todo mundo comprou, porque vende, Jana. É simples assim, vende. Ele vende. Ele vende filme, ele vende romance, ele vende novela, ele vende. Então, a sociedade capitalista, ela adora o mito amor romântico. Quem se lasca somos nós, tá? Que vivemos à mercê dela. Então, o que acontece? Se a gente vive submetido a isso daí, a gente tem que agora se questionar. Tá bom, eu casei ignorante das minhas escolhas, eu casei sem descobrir isso daí, eu estou num relacionamento que eu me envolvi ignorante. Vamos tentar entender agora o porquê, o que me levou a isso. Porque às vezes, não estou dizendo que vai acontecer, você vai descobrir que está se separando pelos motivos errados.
É porque eu não estou mais apaixonado por fulano. Mas, de repente, é uma vida que foi construída a dois juntos. E, de novo, a paixão é uma das formas de amor. Agora, tem gente que falou, não, não dá mais. Gente, se não dá mais, é questão de ser civilizado, olhar um para a cara do outro e falar, gente, não dá, entendeu? Eu sou do time, eu não acredito nessa história de casar uma vez até que a morte separe. Eu não estou dizendo que isso não acontece, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, isso daí tem que ser muito mais um esforço dos dois para isso acontecer, do que uma consequência de que duas almas se encontraram e agora tem que ficar juntos para sempre, porque Deus, a sociedade, ou quem quer que seja, está dizendo que tem que ser assim. Tá? A escolha tem que ser consciente. Nós estamos escolhendo ficar juntos porque nós estamos a fim de fazer isso acontecer. E não necessariamente é o amor que está fundamentando isso não, tá? Vamos olhar os casamentos orientais. Tem casamento que não tem nada de amor. E existe uma estatística dizendo que esses casamentos duram mais. Então, assim, não estou dizendo que o casamento não tem que ser por amor. O que eu estou dizendo de novo é, temos que estar mais conscientes de nossas escolhas, seja para continuarmos, seja para nos separarmos. O tempo é de reflexão, é isso mesmo. Nós estamos no meio da noite, é a hora mais escura. Ô, Kleber, você não concorda que nos casamentos de hoje em dia as pessoas estão com estupim muito curto, qualquer coisa, qualquer motivo é separação. As pessoas não têm muita tolerância, né? A tolerância está muito curta. É porque, de novo, a gente, de novo nessa ideologia que vem a sociedade colocando, de que a pessoa tem que encaixar no que eu quero, senão não serve e a fila tem que andar. A gente vive numa sociedade muito descartável. Eu sempre falei isso aí e falo de novo. Para o mundo capitalista, é muito mais interessante a pessoa separada. Por quê? No mundo se eu separo, eu tenho 2 aluguéis para pagar, 2 casas, eu tenho 2 geladeiras, eu tenho 2 fogões, eu tenho 2 contas de luz. Para o mundo capitalista, a melhor coisa que existe é você estar separado, porque você está contribuindo para a máquina girar. Tá? Então, se deixar a opinião dos outros, ou se deixar pelo mundo, eles vão dizer, não cabe, passa para frente. E a pergunta é, fulano não cabe, por quê? Vou voltar àquela mesma colocação que eu fiz para você, Jana. Se uma coisa está suscitando alguma emoção em mim, está na hora de eu me questionar. Será que eu estou projetando alguma coisa que é interna? Porque senão você vai separar de 10 mil pessoas, você vai ficar pulando de um relacionamento para outro, sem estar atendendo a esse chamado do seu inconsciente de se conhecer melhor. Verdade, verdade. E por que tem aquelas pessoas, por exemplo, porque eu falo que tem muita gente que é solteira, porém nunca sozinho, né? Mas por que tem aquelas pessoas que, por exemplo, que ficam naquela ânsia de encontrar alguém? Mas é uma ânsia, assim, que não consegue ficar sozinho. Não consegue ficar um dia sozinho, por exemplo. Tem que estar sempre com alguém, tem que estar sempre com alguém. Por que isso? Jana, tem várias explicações. Pode ser desde a pessoa que não conhece nada de si, pode ser uma pessoa que seja mega extrovertida com uma carência super alta, porque se a gente busca muito um outro, a gente está buscando uma pessoa para projetar alguma coisa nossa. Se eu estou buscando demais os outros, que eu estou cego aos meus processos inconscientes, e eu preciso da presença de outro para eles se fazerem notar. Então eu não estou ouvindo o meu chamado interior, não estou ouvindo a minha voz interior, estou escolhendo viver uma vida só voltada para o externo, e isso daí faz a pessoa buscar toda hora. Por quê? Porque aí ele vai ter é que mesmo só de apaixonar. Eu quero toda hora estar apaixonado. Por quê? Porque eu quero ter contato com esse feminino, com esse masculino que eu tenho dentro de mim, que eu não consigo dar a voz. E a gente tem que ter mais serenidade para isso. Então, quando a pessoa entra nessa busca constante de companhia, nessa busca constante de sexo, nessa busca constante de relacionamento, de namoro, tem que se questionar. Tem uma motivação atrás aí que está te impulsionando. Nada que a gente faz, Jana, é à toa. Nada. Nenhum movimento que a gente faz na vida é à toa. Tudo tem uma motivação. E a gente normalmente é ignorante delas. Você não concorda? Eu sempre falo que tudo que eu falo, tudo que eu vibro, eu sou uma pessoa que tudo que eu quero eu consigo. Então, tudo que eu vibro, volta pra mim. Então, se você quer uma coisa, você tem que vibrar, você tem que falar e as coisas chegam até você. Você não concorda com isso? Com certeza. De novo, você constrói seu estado mental. Quanto mais você vibrar, você emanar esses pensamentos, isso daí é ancestral, oriental. Quanto mais eu mentalizo, me coloco naquele estado mental, mais eu me coloco propício àquilo acontecer. Para quem tem a questão da física quântica, vai envolver energia quântica. Para quem acredita em encarnação, vai ser que vai facilitar os espíritos. Não vou entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando a gente se põe no estado mental
para favorecer aquilo ali, as coisas se movimentam, as coisas acontecem, simplesmente porque você já cria uma predisposição para isso. Então, com certeza, você eu conheço de longa data, sei que é uma mulher guerreira, que pega o touro à unha e faz acontecer quando está afim. Por quê? Porque você cria condições para isso acontecer, seja de maneira consciente ou seja de maneira inconsciente. Então, eu quero que você deixe um recadinho para as pessoas que estão buscando um relacionamento feliz, para as pessoas que estão buscando uma vida feliz. Eu quero que você deixe uma mensagem bem bacana, porque você é muito especial. Eu quero agradecer aqui, porque a gente está chegando aí nos últimos minutos. Quero agradecer e quero dizer para você que essa foi a primeira de muitas, que o pessoal já está pedindo aí para a gente voltar com outro tema. Tudo bem. Viu? E eu quero pedir para você deixar um recadinho aí para as pessoas. E, por favor. Tá. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Jana, pela essa oportunidade. Adorei, foi muito bom. Muito obrigado aí. Muitas lives para você, muito sucesso, tá? E para o pessoal que está assistindo a gente, eu vou dizer o seguinte. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter a tranquilidade na sua vida? Busque primeiro o seu conhecimento e a sua felicidade particular. Busque estar realizado. Conheça os motivos que te guiam na vida. Porque senão você não vai conseguir essa realização. Porque você vai sempre jogar no outro, no emprego, no parceiro, na vida, as suas expectativas. A gente tem que se conhecer bem, tem que entender aquilo que nos motiva, aquilo que nos dá gana de viver. E a gente tem que estar ciente disso. Então busque o seu conhecimento e a sua felicidade particular. E a partir disso daí, você vai espalhar isso para todo mundo que estiver perto. Espera aí que eu vou só ler mais algumas coisinhas aqui que ficaram, não posso deixar de ler. Márcio Almeida, meu amigo querido de Miami, com uma família linda. Mas existe outra percepção sobre o casamento? Existe sim alternativa de fazermos a opção de mantermos o casamento para sempre, pois terminar a relação sem busca da cura irá repetir o modelo em outra relação. Exatamente. Enfim, é isso 4 aí. minutinhos. Eu gosto muito daquela, Jana, eu gosto muito do Dizia da Esfinge. Conheça-te a ti mesmo. Eu de vez em quando coloco isso no meu WhatsApp e tudo mais. Para mim, principalmente, não é à toa que eu me tornei terapeuta, o autoconhecimento ele é a chave. A gente tem que estar mais ciente das nossas escolhas, porque senão a gente vai dar muita cabeçada na vida. Aí já dá. A gente nunca vai atingir aquela plenitude, aquele nirvana de Buda e Jesus. Aquilo ali é um caminho só. Eu digo que mais que atingir o final da estrada, porque se a gente atinge o final da estrada, a gente tem que morrer depois. Ok? Final da estrada não tem mais nada depois. Verdade. Então, mais do que chegar no final da estrada, é fazer um caminhar com consciência, com tranquilidade, com menos tropeços. De tal forma, quando você olhar para trás, você vai ver os momentos que você tropeçou e tudo mais, mas você vai ver os passos que você deu, o tanto que você caminhou na vida. Então, o processo de autoconhecimento, para mim, ele é fundamental nisso daí. É me conhecer e evitar de dar cabeçada. É verdade. Você sabe que eu sempre falo que, independente do que a gente passa, eu tenho uma frase maravilhosa que eu adoro falar, que é tudo que nos acontece nos favorece, no final a gente ainda agradece. Né? Amém. É isso aí. Tem mais uma coisinha aqui que eu não posso deixar de ler. Eu queria mandar um beijo bem grande para a esposa do Kleber, a Ágata, que é maravilhosa, uma querida que está aqui acompanhando tudo. Aqui, ó. Beijo, Ágata, sua linda. Olha só, o Gustavo, adorei o Gustavo. Ele participa de tudo. Depois eu vou chamar ele também para fazer uma live comigo, porque eu já vi que ele é ótimo. Aí. Vocês viram o filme Her, com Joaquim Fênix? Ele se apaixona por um programa, teremos parceiros mais do que virtuais, mas dentro de uma Matrix. Eu não vi, mas eu vou assistir, porque eu já fiquei interessada. Bem bacana. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito, Kleber, sua participação. Ágata, beijo. Queria agradecer muito sua participação e dizer que nós vamos ter mais, porque o pessoal tá pedindo e a gente, lógico, a gente obedece, né? Claro, com certeza. Manda, não manda? O pessoal manda, a gente obedece, tá certo. Adorei aqui, estou sempre à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa. Quem quiser me seguir no meu canal lá, é @acesso ao inconsciente. Tá lá, tem vários vídeos, tem vários conteúdos, vocês podem, é só seguir, vai ter muita coisa, muita dúvida também, se tiver, coloquem lá, vou estar à disposição. E Jana, é só a gente combinar, estou à disposição. Não, nós já vamos combinar, porque o público que manda. E tá bom, então. Gente, a vida é hoje, o momento é agora, vamos ser felizes. Um beijo bem grande para vocês, Kleber, muito obrigada, foi lindo. Eu que agradeço. Beijo, Obrigada. Beijo. Tchau, tchau para vocês. Beijo, tchau.